Imagine o mundo sem motores potentes e sem o asfalto que corta todas as nossas cidades. O transporte era lento demais e dependia apenas da força bruta de cavalos cansados pelo caminho. Tudo mudou quando um homem decidiu colocar um motor em uma simples carruagem de madeira básica. Essa invenção audaciosa transformou completamente a nossa forma de viver e de nos locomover hoje em dia. Prepare-se para uma viagem fascinante pela história da máquina que conquistou todo o nosso imenso planeta. Antes de seguirmos nessa estrada incrível de descobertas tecnológicas e de grandes sonhos de metal, clique agora no botão de curtir para apoiar a nossa produção de conteúdos históricos de qualidade. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo da nossa série sobre grandes invenções. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo vídeos detalhados sobre a evolução humana no tempo presente. Agora vamos acelerar fundo e mergulhar nas origens do primeiro automóvel movido a combustão interna pura. Tudo começou oficialmente em 1886 com o genial engenheiro alemão Benz. O seu patente motorvagem foi o marco inicial da indústria automobilística que conhecemos na era moderna hoje. Tinha apenas 3 rodas e um motor que funcionava através da queima de benzina refinada química. A esposa de Carl, Bertha Benz, provou a utilidade da máquina em uma longa jornada pioneira. Ela viajou 100 quilômetros para mostrar ao mundo que o carro era seguro e muito confiável. Enquanto isso, outros inventores como Gottlieb Daimler também desenvolviam suas próprias versões de motores potentes demais. A transição das carruagens para os veículos motorizados foi um processo lento, porém muito revolucionário sempre. As pessoas inicialmente sentiam medo do barulho e da fumaça produzida pelos novos motores de combustão. Contudo, a velocidade e a autonomia superavam qualquer transporte animal utilizado naquelas décadas passadas de outrora. A semente da mobilidade urbana estava plantada e o mundo nunca mais seria o mesmo lugar. Você consegue imaginar a dificuldade de dirigir um carro sem volante e sem pneus de borracha? As rodas eram de ferro e a direção era controlada por uma simples alavanca de metal. Fique conosco até o final para entender como chegamos aos carros autônomos de alta tecnologia atual. A evolução foi rápida e cheia de desafios que exigiram muita criatividade dos grandes engenheiros mundiais. No início do século XX, Henry Ford mudou a história com o famoso e robusto modelo T. Ele introduziu a linha de montagem, tornando os carros acessíveis para a classe média trabalhadora mundial. O custo de produção caiu drasticamente e as fábricas começaram a produzir milhares de unidades anuais. O automóvel deixou de ser um luxo de poucos para se tornar uma necessidade do povo. Cidades foram remodeladas para acomodar o fluxo crescente de veículos que circulavam pelas ruas de terra. A padronização das peças permitiu manutenções mais rápidas e baratas para todos os proprietários de carros. Nesse período, o asfalto começou a cobrir as estradas, facilitando o comércio e as viagens longas. O Fordismo influenciou todas as indústrias modernas, ditando o ritmo da economia global por muitas décadas. A cor preta era a única disponível para acelerar o processo de secagem na linha produtiva. Mesmo simples, o modelo T deu liberdade de movimento para milhões de famílias ao redor do mundo. A competição começou a surgir com a General Motors oferecendo cores e modelos bem mais variados. O mercado europeu focava em marcas de luxo como Rolls-Royce e a clássica e veloz Bugatti. Enquanto isso, estradas ligavam continentes inteiros, permitindo que produtos chegassem mais longe com segurança total. A mecânica tornava-se mais complexa, exigindo oficinas especializadas em cada esquina das grandes cidades globais. Os pneus com câmara de ar melhoraram o conforto, reduzindo as vibrações sentidas pelos passageiros atentos. Faróis elétricos substituíram as lanternas a gás, permitindo viagens noturnas com muito mais clareza e segurança. O mundo acelerava em direção ao progresso impulsionado pela queima constante de combustíveis fósseis abundantes. Após a Segunda Guerra Mundial, os carros ganharam formas mais aerodinâmicas e motores muito potentes. A indústria americana liderava com modelos cromados, enormes e cheios de detalhes visuais muito luxuosos. Surgiram os icônicos muscle cars americanos, focados em velocidade final e aceleração bruta nas pistas retas. Na Europa, a prioridade era a eficiência e o tamanho reduzido devido às ruas estreitas antigas. Marcas como Ferrari e Porsche elevaram o status do automóvel para obras de arte em movimento. A segurança começou a ser discutida, com a invenção do cinto de segurança de 3 pontos.
O design refletia o otimismo da época, com barbatanas traseiras inspiradas nos modernos jatos da aviação. Os sistemas de suspensão e frenagem evoluíram para garantir mais conforto aos passageiros e motoristas experientes. O rádio e o ar-condicionado transformaram o interior dos veículos em ambientes muito mais agradáveis hoje. O automóvel se consolidou como o principal símbolo de status social e de liberdade individual plena. A classe média sonhava com o Cadillac brilhante estacionado na frente de suas casas de subúrbio. Neste contexto, a Volkswagen lançava o Fusca, um carro simples, barato e extremamente resistente para todos. O Fusca tornou-se o veículo mais vendido do mundo, unindo funcionalidade e um design muito carismático. A tecnologia de motores de 12 cilindros levava a engenharia ao limite extremo da performance mecânica. As corridas de Fórmula 1 começaram a ditar tendências que seriam aplicadas nos carros de passeio. Freios a disco começaram a aparecer, oferecendo uma parada muito mais eficiente em altas velocidades reais. O mundo estava apaixonado pelo ronco dos motores e pela estética das curvas de metal reluzente. Nos anos 70, a crise do petróleo forçou a indústria a repensar o consumo de combustível. Motores gigantescos e beberrões deram lugar a modelos menores, mais leves e muito mais econômicos agora. As fabricantes japonesas como Toyota e Honda ganharam mercado mundial com carros extremamente confiáveis e baratos. A engenharia de precisão focou em reduzir emissões de poluentes e aumentar a durabilidade das peças. Surgiram os primeiros sistemas de injeção eletrônica, substituindo o antigo e muitas vezes instável carburador mecânico. O foco mudou da potência bruta para a inteligência mecânica e o baixo custo operacional total. Os consumidores começaram a valorizar a praticidade urbana em vez de apenas o tamanho do veículo. Carros compactos tornaram-se populares em todos os continentes, mudando o perfil das garagens das casas modernas. Nessa fase, o plástico começou a substituir o metal pesado em diversas partes da carroceria externa. A aerodinâmica foi refinada em túneis de vento para diminuir a resistência do ar nas estradas. Motores a diesel tornaram-se uma opção viável para a economia em viagens de longa distância na Europa. A segurança passiva avançou com testes de impacto mais rigorosos para proteger a vida dos ocupantes. Vidros elétricos e travas centrais tornaram-se itens de conveniência desejados por todos os novos compradores. O mercado global estava mais competitivo do que nunca, forçando a inovação constante em cada detalhe. As marcas europeias focaram em segurança extrema, enquanto as japonesas focavam em durabilidade de seus motores. O automóvel adaptava-se aos novos tempos de escassez, buscando eficiência energética acima de qualquer outra coisa. Com a chegada dos anos 90, os computadores passaram a controlar quase tudo nos veículos modernos. O sistema de freios ABS e os airbags tornaram-se itens obrigatórios em muitos países desenvolvidos hoje. A eletrônica embarcada permitiu diagnósticos precisos e uma condução muito mais segura para o motorista comum. Surgiram os sistemas de navegação por satélite, mudando a forma como exploramos novos caminhos desconhecidos agora. A conectividade começou a dar seus primeiros passos com os painéis digitais e sistemas de som. O controle de tração e estabilidade evitou milhares de acidentes em pistas molhadas ou perigosas demais. Os motores ficaram menores e mais potentes graças ao uso massivo da tecnologia de turbocompressão atual. Materiais como fibra de carbono e alumínio trouxeram leveza e resistência estrutural para os novos modelos. O conforto acústico foi aprimorado, isolando o barulho externo e garantindo uma viagem mais silenciosa sempre. A indústria automobilística tornou-se uma vitrine tecnológica, integrando hardware e software de forma muito perfeita. Transmissões automáticas de dupla embreagem permitiram trocas de marcha extremamente rápidas e sem qualquer tranco perceptível. Sensores de estacionamento facilitaram a vida dos motoristas em vagas apertadas das cidades grandes e lotadas. O luxo agora incluía bancos com aquecimento e ajustes elétricos personalizados para cada condutor de veículo. A indústria buscava reduzir o peso total para melhorar a eficiência e diminuir o consumo médio. Híbridos como o Toyota Prius começaram a provar que a eletricidade poderia ajudar os motores térmicos. O mundo digital entrava definitivamente dentro das cabines, mudando a relação entre o homem e máquina. Chegamos ao presente em 2026, onde a eletricidade é a protagonista. Os carros elétricos dominam as vendas, oferecendo torque instantâneo e zero emissão de gases nocivos hoje.
As baterias de estado sólido agora permitem autonomias incríveis e carregamentos extremamente rápidos nas novas estações. A inteligência artificial assumiu o controle, permitindo que muitos veículos operem de forma totalmente autônoma agora. Sensores lidar e câmeras de alta resolução monitoram o ambiente em tempo real para evitar colisões. O conceito de propriedade está mudando para o uso de serviços de mobilidade por assinatura mensal. Os interiores são verdadeiros centros de entretenimento com telas imersivas e conexão de quinta geração rápida. A sustentabilidade guia a fabricação, utilizando materiais reciclados e processos de baixo impacto ambiental total sempre. O carro voador, antes um sonho de ficção científica, começa a aparecer em testes urbanos controlados. Vivemos a maior transformação desde que o primeiro motor a combustão foi ligado na Alemanha antiga. Cidades inteligentes comunicam-se diretamente com os veículos para otimizar o fluxo do trânsito em tempo real. O hidrogênio surge como uma alternativa poderosa para caminhões de carga e transporte de longa distância. A personalização via software permite que cada motorista altere o comportamento do carro com um clique. A realidade aumentada no para-brisa projeta informações cruciais sobre o trajeto e perigos na via escura. A evolução não para e o automóvel continua sendo a maior expressão da nossa criatividade tecnológica. Será que estamos prontos para abandonar o volante de vez e confiar apenas nas máquinas autônomas? A tecnologia avança em passos largos, mas a paixão por dirigir ainda pulsa em muitos corações. O que esperar dos próximos 10 anos nessa jornada frenética de inovação e de novos conceitos? Continue conosco para refletirmos sobre os impactos dessas mudanças em nossa sociedade e no planeta Terra. A evolução dos automóveis trouxe liberdade, mas também desafios ambientais e urbanos muito complexos de resolver. O trânsito nas grandes metrópoles exige soluções inteligentes que vão além da simples troca de motores. A transição para a energia limpa é fundamental para garantirmos um futuro saudável para gerações. O automóvel moldou a cultura, a arquitetura e a economia global de forma profunda e permanente. Refletir sobre o passado nos ajuda a projetar um amanhã onde a mobilidade seja democrática sempre. A tecnologia deve servir ao ser humano, promovendo segurança e bem-estar em todos os trajetos diários. Cada inovação apresentada neste roteiro representa o esforço de milhares de mentes brilhantes e muito dedicadas. O carro do futuro não é apenas um meio de transporte, mas um espaço de vida. Aprendemos que a mudança é a única constante nesse setor que nunca para de se reinventar. O destino final ainda está sendo escrito por engenheiros, designers e por todos nós, consumidores finais. Se você gostou desta viagem no tempo, não esqueça de deixar o seu comentário logo abaixo. Diga qual foi o carro que mais marcou a sua vida ou da sua querida família. Inscreva-se no canal para acompanhar mais documentários sobre a história das grandes tecnologias do mundo. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos que são apaixonados por motores e por velocidade. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até logo mais.